Dá para a gente começar agora. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, na aula de hoje, como conteúdo, nós vamos trabalhar um pouco as propriedades das argilas, tá? Isso vai ser importante para vocês por diversos aspectos. O primeiro é em relação à questão da granulometria, que a gente já falou para vocês, tá? Isso é um aspecto importante que nós vamos trabalhar. E essa granulometria vai influenciar na textura do solo, como eu já mostrei para vocês em algumas aulas anteriores. E também as propriedades das argilas vai servir também até para material, para construção de material cerâmico, tá? Então, a própria cerâmica e alguns outros materiais em que você utiliza a argila, vai ser importante vocês entenderem os tipos para vocês entenderem como que é feito esse material cerâmico, tá bom? Beleza? Então, isso aí vai ser importante para a parte da engenharia civil nesse sentido, tá? Vou pegar aqui, vou começar a gravação então, para a gente... Ah, não, já comecei, né? Então, agora eu vou compartilhar minha tela para a gente começar então. Antes de a gente começar a falar das propriedades das argilas, é importante a gente fazer uma recapitulação. Deixa eu só abrir um outro arquivo aqui que eu não abri, mas... Cadê? Aula 6. Deixa eu só ver se é essa daqui. Então, só voltando na minha aula... Isso, é essa mesmo. Então, só voltando na minha aula de rochas sedimentares, eu vou voltar num quadrinho aqui, só para a gente fazer um link, tá? Com o que a gente já viu, com o que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, esse quadro aqui, ó, tá vendo? Então, quando a gente fala de um mineral lá na frente, a partir do processo de intemperismo, ele vai ser ou degradado ou dissolvido, né? A partir dos agentes do intemperismo, certo? E esse mineral, ele vai formar lá no produto final alguma coisa, né? Olha lá, ó. Alguma coisa vai ser formada no final aqui que vai constituir solo. Então, essa tabelinha aqui, ela é muito boa para exatamente falar isso nesse ponto eu quero chegar com vocês, tá? Que a partir do processo de intemperismo, lá das rochas e minerais formadores de solo, dependendo de qual mineral que está compondo aquelas rochas, no processo de decomposição ou dissolução, eles vão formar, no final das contas, algum produto. E esse produto pode ser aqui, ó, grão de areia, argila, placas de mica, argila ou cristais de zircão, certo? Aqui são exemplos, né, do mineral, né, sua composição e como que ele vai se alterar de acordo com o processo de intemperismo e o que ele forma no final. Então, olha, por isso que essa aula ela sempre faz um link. Quando a gente fala de elementos de mineralogia e geologia, a gente sempre tem que fazer esse link, né, dos minerais formadores de rochas e da crosta terrestre, e consequentemente estão formando crosta terrestre, no processo de intemperismo eles vão formar solo, né? E esse solo formado, ele pode ter uma textura, né? Mais puxada para uma granulometria com maior teor de areia ou uma granulometria com maior teor de argila, por exemplo, tá? Então, isso é importante dizer que uma argila, ela vem, na verdade, da dissolução de alguns minerais lá, formadores de rocha. E quando eu falo de granulometria, deixa eu só abrir uma nova página aqui, eu coloco aqui granulometria. Aqui, ó, granulometria do solo. Quando eu coloco assim, aí eu quero em algumas imagens, tá? Eu vejo exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só pegar uma imagem. Aqui, ó. Essa imagem ela é interessante, que ela é ilustrativa, né? Vamos pegar uma imagem ilustrativa porque eu acho que é melhor para a gente trabalhar. Deixa eu abrir uma nova guia essa imagem. Então tá aqui, ó. Nessa imagem aqui, o que ela mostra pra gente? Deixa eu só
Vou achar aqui. Isso. O que ela mostra pra gente aqui, ó? Olha lá, ó. Argila, tamanho, né? Diâmetro até 0,002 milímetros. Silt entre 0,02 a 0,06. Areia fina de 0,06 a 0,02. Areia média de 0,20 a 0,60, areia grossa de 0,60 a 2 milímetros, e assim vai constituindo pedregulho, brita, seixo e assim por diante, beleza? Então, quando a gente fala de granulometria, nós estamos falando basicamente de três grandes grupos: argilas, silt e areia, beleza? Dentro da granulometria, deixa eu só ver aqui que tem. Dentro da granulometria, olha lá, ó. A gente também tem aqui, vamos ver se a gente consegue ver um espaço maior de tempo agora aqui. Deixa eu ver se a gente tem uma granulometria maior. Aqui, ó. Essa daqui é uma classificação da ABNT em relação ao tamanho de grânulos, tá? Eu queria a imagem. Não queria isso aqui, não. Não quero slide. Não. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui de acordo com as regras da ABNT, mas sem precisar... Só granulometria do solo, ponto ABNT, que daí fica melhor. Aqui, pronto. Vamos, a gente pega uma imagem aqui que a gente consegue. Aqui, ó. Aqui é um outro exemplo, tá? Que a gente pode pesquisar. Eu queria esse daqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui que eu tô pegando nesse slide aqui, tá? Olha só. Um bloco de rocha. O que é um bloco de rocha? Um bloco de rocha é uma rocha que tem um tamanho com diâmetro acima de 1000 milímetros, tá? Aí eu posso considerar um bloco de rocha. Eu considero um matacão mesmo, pode ser matacão a pronúncia, tá? É de 200 a 1000 milímetros de diâmetro. Seixo, de 60 a 200 milímetros. Grânulo, de 2 a 60 milímetros. Brita, por exemplo, entra em grânulo, tá? Então, toda brita tem esse tamanho aí, tá? Então, brita não é uma rocha, brita é um tamanho de rocha, tá bom? Tá. Areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila, tá vendo? Então, aqui tem as denominações em relação ao tamanho, tá? Dos grânulos. Deixa eu pegar aqui, isso. Ao tamanho dos grãos, beleza? Então, é nesse ponto, nesse foco que nós vamos dar aqui, tá? Vou falar para vocês, né? Vamos falar então sobre vamos falar sobre os blocos de rocha, vamos falar que o nosso objetivo na aula de hoje, além de mostrar para vocês aqui, deixa eu só passar o slide, não vou saber onde que tá, mas enfim, tá. Então, aqui dentro dos tamanhos das partículas, quando a gente fala aqui, ó, de argila, nós estamos falando, então, da menor partícula em diâmetro de partícula de rocha decomposta, beleza? E a textura do solo, ela é calculada, quando a gente fala de textura, ela é calculada como? A partir daquele triângulo textural, né? Não sei se vocês lembram, foi o assunto da aula da prova passada, mas aqui está um exemplo, ó, de um triângulo textural. Esse triângulo textural é o que vai definir a textura do solo, tá? Então, o triângulo textural define a textura, tá aqui, ó. Argila, silt e areia. Isso aqui eu não vou focar de novo porque vocês já viram, tá bom? Hoje nós vamos dar foco às nossas argilas, tá? As nossas argilas, beleza? Que é as propriedades das argilas, certo? Bom, pessoal, as argilas, elas são separadas em grupos, tá?
elas são separadas aqui, então, em grupos. Grupos, tá? E esses grupos vão de acordo com a estrutura molecular delas, tá? Então, nós vamos ter argilas do tipo 1 para 1, do tipo 1 para 1, argilas do tipo 2 para 1, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês, tá? E argilas do tipo 2 para 1, tá bom? Então, nós temos esses 4 grandes grupos, tá? De argilas, ou esses 3 grandes grupos de agrupamentos, né, de argilas. Argilas do tipo 1 para 1, argilas do tipo 2 para 1 e argilas do tipo 2 para 1 para 1. Beleza? Nos nossos solos, principalmente solos do cerrado, é mais comum ter esse grupo de argilas aqui, tá? Argilas do tipo 1 para 1, tá? O que seriam essas argilas? As argilas, elas são basicamente, aqui bem resumido, vou te mostrar para vocês depois, basicamente constituídas, tá? De o que a gente chama de tetraedro de alumínio, de silício, de silício, e de um octaedro de alumínio, tá? Então, basicamente, as argilas são constituídas por tetraedro de silício e octaedro de alumínio, beleza? Eu vou mostrar para vocês o que seriam o que é a tetraedro de silício e tetraedro de alumínio, mas isso vai definir os grupos. Então, por exemplo, o grupo 1, eu tenho um octaedro de alumínio, então aqui eu tenho um tetraedro de silício e tenho um octaedro de alumínio, certo? Então, elas são argilas do tipo... Deixa eu só tirar isso daqui, que isso aqui não ficou bom. Então, eu tenho exatamente isso daqui, certo? Elas são argilas do tipo 1 para 1, porque eu tenho um tetraedro de silício ligado a um octaedro de alumínio, tá? Beleza? E assim por diante, tá? Então, nesse sentido que a gente vai abordar, tá bom? Eu vou até inverter aqui, porque senão pode fazer confusão. Então, deixa eu só inverter, porque a gente fala do octaedro de alumínio primeiro e depois do tetraedro de silício. Só um minuto. Isso. Pronto. Então, é basicamente dessa forma. Então, é um octaedro de alumínio para um tetraedro de silício, tá? E aí, quando eu for falar argilas 2 para 1, 2 octaedros de alumínio para um tetraedro de silício, beleza? E é dessa forma que a gente caracteriza ou faz a caracterização dessas argilas. Então, vamos dar um exemplo aí, exemplos como quando eu falo de argilas, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Isso. Aqui. O que seria, então, um tetraedro de silício? Um tetraedro de silício, pessoal, como vocês podem observar nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, nada mais é do que uma molécula de silício ligado a 4 moléculas de oxigênio, beleza? Então, é uma molécula de silício ligados a 4 moléculas de oxigênio, formando, então, um tetraedro de silício, beleza? Então, um tetraedro de silício nada mais é do que silício ligado a 4 moléculas de oxigênio, beleza? Sure. Depois, nós temos um octaedro de alumínio. O que é um octaedro de alumínio? Um octaedro de alumínio é um alumínio, olha lá, ó, um alumínio ligado a 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 moléculas de hidroxila, ou OH, tá? Que a gente chama. É oxigênio mais hidrogênio, tá? Então, isso é um octaedro de alumínio, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, que as argilas do tipo 1 para 1 é um octaedro de alumínio ligado a um tetraedro de silício, a gente está falando de argilas do tipo 1 para 1. Quando a gente fala argilas do tipo 2 para 1, nós estamos falando, então, que são 2 octaedros de alumínio ligado a um tetraedro de silício, tá? Então, aqui é o tetraedro de silício, aqui é um octaedro de alumínio, beleza? Bom, exemplos então. Olha lá, ó. Caulinita. Caulinita é um mineral, tá? É um mineral que vai dar origem inclusive, um tipo de argila, que é a caulinita, tá? A caulinita, então, é um tipo de argila, beleza? Que ela é uma argila do tipo 1 para 1. Olha lá, ó. Dentro da sua estrutura molecular, olha lá, ó, é um tetraedro de silício ligado a um octaedro de alumínio. Então, camadas de tetraedro, camadas de octaedro. Então, lembra aqui, ó, que o alumínio está aqui no centro, ligado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de hidroxila ou OH. Aqui é um alumínio no centro, um silício no centro, desculpa, ligados a 1, 2, 3, 4 moléculas de oxigênio. Então, argilas do tipo 1 para 1. Exemplo da argilas do tipo 1 para 1, caulinita, é o melhor exemplo. Inclusive, nos nossos solos do cerrado, as nossas argilas, elas são caulinita, tá? Então, a caulinita é a mais comum, é a argila mais comum nos nossos solos. Beleza? Eu não vou falar da parte de química, por quê? Porque para vocês não interessa na parte de engenharia, a parte química, porque é só para agricultura que isso vai importar. Mas só para título de curiosidade, essa argila ela tem baixa reatividade no solo, tá? O que faz com que a CTC, que é a capacidade de troca de cátion, seja menor nela. E isso é, em tese, desfavorável para nós, né, que trabalha na agricultura, tá? Mas a caulinita, ela é, então, um tipo de argila do agrupamento 1 para 1, beleza? Vamos lá, então, argilas, olha lá, ó. Como que funciona a estrutura molecular, então, aí, das argilas, né? Então, o que que é a argila 2 para 1? Então, a argila 2 para 1 é o quê? É um tetraedro de alumínio ligados a 2 octaedros de alumínio, beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Argila do tipo 2 para 1 para 1 é um tetraedro de alumínio ligados a 2 octaedros, perdão, um tetraedro de silício ligados a 2 octaedros de alumínio e que depois, por uma ponte de hidrogênio, vai estar ligados a um tetraedro de silício, beleza? Dá exemplos para vocês, então. Então, aqui, ó, a estrutura de argilas do tipo 2 para 1. Exemplo da mica lá, ó, que vai gerar argila. Lá no meu documento aqui, ó. Exemplo da biotita, que é um tipo de mica lá, ó. Argila ou material solúvel, tá? Então, por exemplo, da biotita aqui. Nós temos, então, aqui, ó, o tetraedro de silício ligado, então, aí ao lâmina de octaedral aqui, certo? Então, as argilas do tipo 1, eu acho que eu inverti, me desculpa, tá, pessoal? Deixa eu só reformular o que eu falei para vocês aqui. Argilas do tipo 2 para 1 é um octaedro de alumínio ligados a 2 tetraedros de silício, tá bom? Eu inverti e eu peço desculpa aí para a gente corrigir essa informação, tá? Então, é um octaedro de alumínio ligado a 2 tetraedros de silício. Aqui é um octaedro de alumínio ligado a 2 tetraedros de silício com uma ponte de hidrogênio de ligação
para mais um octaedro de alumínio, beleza? Argila do tipo 2 para 1 para 1, tá? Então, aqui o primeiro exemplo é exatamente esse, tá? Então, aqui, olha Professor, só. Oi, pode falar. só para eu anotar, essa ponte de ligação é o que mesmo? Pontes de hidrogênio. Ou aqui, por exemplo, ó, íons de potássio. Tá vendo esses pontinhos amarelos aqui? Pode ser pontes de hidrogênio ou íons de potássio, tá? Que fazem ligação entre as camadas, tá? De argila, tá bom? Ok, professor, obrigada. Eu vou dar exemplos para vocês, tá? Aqui é outra, tá? Um outro exemplo em que a gente então tem um octaedro de alumínio ligado a um tetraedro de silício. Então aqui é argilas do tipo 1 para 1. Olha lá, ó, argilas do tipo 2 para 1 para 1. Então nós temos lá aqui, ó, um octaedro de alumínio, tetraedro de silício e, ó, sódio, tá? Fazendo ligação entre as camadas. Aqui, magnésio, fazendo ligação entre as camadas, tá bom? Deixa eu ver aqui outros exemplos. Ah lá, um outro exemplo, ó. Ilita, certo? Então a ilita, ela vai ter lá, ó, cadê o silício e o alumínio? Tá, então aqui, ó, exatamente, aqui é um tetraedro, aqui é um octaedro de alumínio ligado ao tetraedro de silício, beleza? Então aqui é a estrutura das ilitas, que é um outro tipo de argila mineral. Deixa eu pegar aqui um outro agrupamento. Esmectita, também é a mesma coisa. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, caulinita, que foi o que a gente deu exemplo para vocês aí, ó, o tetraedro de alumínio ligado ao octaedro de o octaedro de alumínio ligado ao tetraedro de silício, tá? Então aqui é o tetraedro de silício, o silício está aqui, né? O silício e o alumínio. Então o tetraedro de silício ligados ao octaedro de alumínio, beleza? Da mesma forma. Então, aqui, ó, o octaedro de alumínio ligado ao tetraedro de silício. Isso mesmo. E assim por diante. Aí nós temos, então, olha só, o exemplo de argilas minerais que a gente tem. 1 para 1, caulinita. 2 para 1, esmectita. 2 para 1, ilita. 2 para 1, clorita. E assim por diante. Beleza? E assim por diante. Então, essas são as nossas estruturas das nossas argilas, tá bom? E isso vai definir, pessoal, isso daqui também, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Pronto, ó. Essa imagem é uma imagem que eu quero até ampliar para mim ver para vocês que as argilas vão ser classificadas para uso cerâmico com base na cor após a queima. Então, por exemplo, cores vermelhas, mais brancas, mais escuras, elas vêm de acordo com o tipo de cerâmica. Então, por exemplo, após a queima, se for uma argila mais branca, cores mais brancas, só tendendo ao branco, eu tenho uma cerâmica mais branca. Então, aqui, ó, a caulinita é um exemplo de argila que vai favorecer uma cerâmica branca, né? Se eu vim aqui mais para cores mais vermelhas ou tendendo ao vermelho, olha lá, ó, xistos, argilitos, tá? Que são tipos de argilas que vão favorecer para uma cerâmica mais vermelha. Se eu tenho uma refratária ou refracionária, olha lá, ó, uma argila uma cor mais escura, né? Eu tenho lá aqui alguns tipos de argila, tá? Lousa ou mesa de forno, e assim por diante. Então, o tipo de argila mineral também vai definir o tipo de cerâmica a ser formada a partir dela, tá bom? Isso é uma questão que é importante dizer para vocês, tá? Bom, como eu falei para vocês, a aula era um pouquinho mais curta, tá? Que é o restante. E agora eu quero passar uma avaliação, não, um trabalho de pesquisa, uma pesquisa. Professor, Tá, oi. já que Pode... a argila 1 para 1, ela é um octaedro de alumínio e um tetraedro de silício,
por que que a 2:1 vai ser 1 octaedro de alumínio e 2 de silício? Não tinha que ser 1:2? Não, então, é justamente isso que eu falei, que eu quis corrigir antes da gente fazer isso. Aqui, ó, tá invertido, ó. Aqui tá. Eu inverti. Vocês vão me desculpar. Eu fiz certo no início e depois eu reinverti e aí depois ficou errado. Vou corrigir para vocês aqui então agora, tá? Ó, é um tetraedro de silício, 2 pontos, para um octaedro de. Peraí, deixa eu só ver. Isso mesmo. Um tetraedro de silício para um octaedro de alumínio. Beleza? Aí, a argila do tipo 2:1 vai ser 2 tetraedros de silício para um octaedro de alumínio, tá? As argilas do tipo 2:1 vão ser 2 tetraedros de silício ligados a um octaedro de alumínio e que depois, por pontes de potássio, magnésio ou hidrogênio, vão se ligar a um outro octaedro de alumínio, que é o argilas do tipo 2:1. Entendeu agora? Entendi, obrigado. Beleza? É só uma correção que eu fiz, eu comecei certo, arrumei pro errado e agora eu tô recorrigindo para vocês, tá bom? É só você olhar essa estrutura aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que daí vocês vão entender melhor, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tetraedro de silício para um octaedro de alumínio. Argilas do tipo 1:1, certo? Quando eu falo argilas do tipo 2:1, eu tenho lá, ó, um octaedro de alumínio ligados a 2 tetraedros de silício, tá? Então, o em cinza aqui, o retângulo em cinza seria um octaedro de alumínio e essa, esqueci, Jesus amado, trapézio, esses trapézios em laranjas, tetraedros de silício, beleza? Argilas do tipo 2:1 e argilas do tipo 2:1. Beleza? Certo? Entendido? Beleza. Beleza. Então agora, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem, correlacionem, né? A correlação entre a granulometria do solo, certo? Então eu quero que vocês correlacionem a granulometria do solo, que é o que a gente vem trabalhando na disciplina, com manejo Pronto. Então, correlação entre a granulometria do solo com o manejo mecânico do mesmo para fins de construção civil. Então, por exemplo, terraplanagem, exemplo. Né? Quando eu falo de construção civil, estou falando aqui, ó, de terraplanagem, drenagem, e assim por diante, tá? Então, olha só, eu quero que vocês façam essa pesquisa. Por quê? Porque vai ser um tema que nós vamos conversar com vocês, né? E é um tema que ele é extremamente relevante para a vida profissional de vocês. Então, o que tem a ver eu estudar tipos de argila mineral, granulometria do meu solo, intemperismo das rochas que vão formar solo? O que isso tem a ver a textura do meu solo, né? A gente pode até colocar aqui, ó, textura, tá? Pode até ser mais simplista. Então, correlação entre a granulometria do solo, a textura, com o manejo mecânico do mesmo para fins de construção civil. Então, por exemplo, o que tem a ver, o que vai interferir? A minha textura, meu solo, o que ela vai interferir na minha terraplanagem? Se interfere, se não interfere. Na alocação de drenos, se interfere, se não interfere. E assim por diante. Beleza? Entenderam a pesquisa?
E aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Semana que vem, nós vamos voltar a essa discussão, tá? Da pesquisa que eu estou passando para vocês agora. E eu vou fazer um debate, né? Ideia, espécie a gente trocar ideia com vocês sobre o assunto, etc. E dependendo de quem trocar ideias, eu vou considerar essas ideias como um bônus na avaliação, na oficial de vocês, tá? E pode considerar um bônus até significativo, tá bom? Para quem está precisando, não sei se tem gente precisando, mas um bônus significativo na oficial de vocês. Então, eu vou dar um plus aí para a avaliação. Então, além da nota obtida, eu ainda vou acrescentar um bônus para quem conseguir discutir comigo, né? Óbvio, a discussão ela vai ter que ser bem embasada, etc. Esse assunto da pesquisa. Beleza? Todo mundo entendeu? A gente vai poder trazer anotações também, né, professor, no debate? Sim, vocês vão fazer pesquisa. A partir de agora, vão fazer a pesquisa. E eu quero saber, e aí? Interfere? Não interfere? E se interfere, de que forma? Qual é a correlação que eu faço entre textura e terraplanagem? Para alocação de drenos dentro de uma construção civil? Para que é importante eu fazer a drenagem? E a textura influencia nisso? Não influencia? O que eu tenho que me preocupar? Beleza? Professor, o que seria essa locação de drenos? A alocação de drenos deixa eu falar para você, está dentro do que a gente chama de, olha só, vou só dar um spoiler para vocês, tá? Drenagem. Aqui, ó, drenagem do solo e construção civil, tá? Então, o que é alocação de drenos? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, por exemplo. Deixa eu só colocar imagens aqui que eu tenho que mostrar o que é um dreno para vocês, tá? Então, é exemplo de um dreno bem simples. Aqui é um dreno, tá? Então, você construiu um dreno aqui, onde a água da chuva vai escorrer e vai ser escoada por esse dreno. Mas tem drenos mais complexos. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um exemplo de um dreno. Um outro exemplo de dreno aqui na imagem, aqui, ó, muito utilizado na construção civil, aqui, ó, por exemplo, para casas, etc. Ó, tá vendo essa estrutura aqui? Ela é um dreno, coletor de água. Então, você tem a camada de solo, etc. E aí você coloca o dreno que vai escorrer a água desse solo para ele não ser encharcado, tá? Então, aqui, ó, tá? Então, a alocação de drenos é isso, tá? Entendido? Uhum. Essa pesquisa a gente vai... Pode terminar. Tá, não. E isso daí que eu tô falando tem tudo a ver com a área de vocês e tem tudo a ver com a nossa disciplina. Porque o tipo de dreno, a quantidade de dreno que eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês já viram, mas drenos em estágios de futebol. Isso aqui em escama de peixe, tá? Chama. Deixa eu ver se a gente consegue. Olha, escrevi errado ali, mas vai. Vocês entenderam, né? Deixa eu só. Aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esses desenhos aqui, tá vendo? Vocês estão visualizando? Espinha de peixe, ou escama de peixe, que a gente chama, tá vendo? São os drenos que são colocados no estádio de futebol. Então, quando vocês vão lá assistir futebol, por exemplo, em um estádio lá, por exemplo, do Morumbi, etc., e você vê o gramado todo encharcado, o que significa? Que os drenos foram mal alocados, tá? Por quê? Porque independente da quantidade de chuva que tivesse caindo, os drenos teriam que ser eficientes. Então, olha aqui, ó, o exemplo. Então, a gente tem o gramado, uma parte de terra, depois uma camada de areia, uma camada de brita, né, que seria pedras, e aí vem o dreno. Tá vendo aqui? Que vai fazer a drenagem, então, dessa água. E tem vários tipos, tá?
espinha de peixe dupla, espinha de peixe, espinhas paralelas, tá vendo? Tudo isso são exemplos, tá? E o tipo e a quantidade tem tudo a ver com a textura do solo, tá bom? Certo, pessoal? Entendido? Professor, só mais uma. Sim. Essa pesquisa, nós vamos ter que entregar algum material para o senhor via e-mail ou é somente para a gente pesquisar para debater na próxima Não, aula? a ideia é para a gente debater mesmo, fazer uma conversa com vocês, tá bom? Beleza. Beleza? Mas eu falei dos drenos, mas não é só isso, não. Tem drenagem, tem, olha só, locação de terraços, tem terraplanagem, tudo relacionado à construção civil, tá? Beleza? Beleza. Então, fechou então, pessoal. Para a aula de hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente conversou? Sim ou não? Se vocês não tiverem, vou parar a gravação então.